Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Abraão, sou professor, estou fazendo a formação pedagógica de Geografia pela IBRA e vou estar gravando uma aula que é referente para o estágio supervisionado, que é solicitado. Tá? Então essa aula ela vai ser Geografia do segundo ano do ensino médio. O objetivo é compreender, analisar diferentes formas de governo, tanto em âmbito internacional, como funciona no nosso país, no Brasil, né? A habilidade. Analisar formação de diferentes países, povos, nações, de suas experiências políticas. Exercer cidadania, aplicando conceitos políticos básicos, Estado, poder, formas, sistemas, regime de governo e soberania. Então a gente vai estar analisando como funciona cada tipo de governo no mundo e no Brasil também. Certo? E quais são seus sistemas, um pouco de contexto histórico também nessas questões. Nicolau Maquiavel, um dos grandes influenciadores do mundo político que teve, ele dizia o seguinte, fundador da ciência política moderna, considerava que existiam apenas duas formas de governo, a monarquia com passagem de forma hereditária ou vitalícia, e a república com eleições periódicas. Para ele só existiam esses tipos de duas das formas de governo, né? Embora existiam outras aí, até hoje como são feitas, uma mistura um pouquinho de cada ali também, até a monarquia, quem vai estar vendo um pouquinho sobre isso. Então aqui a gente tem alguns conceitos de formas de governo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles. A ditadura é um sistema que poder concentrar nas mãos de um líder ou grupo de líderes, geralmente sem participação significativa do povo, com restrições aos direitos e às liberdades individuais. Né? A ditadura ali, ela vai funcionar como um governo propriamente dito, porém, ali só um vai ter o controle das ações, então tudo que ele decide é por ele. Certo? Ele não vai ver a população, não vai ver plano de governo, ideias, nada. Ele vai dizer o que ele acha que é certo, ele vai fazer. Sendo bom para a população ou não. Né? Por isso que ele diz privar as liberdades de cada um individuais. Então, geralmente, um ditador ele não pensa muito nisso. Ele vai fazer o que para ele é certo. Né? Então, quer queira ou não queira, ele vai fazer daquela forma. Né? Um exemplo, por exemplo, você pode pegar a Venezuela de Hugo Chávez ou de Maduro agora, né? Então ele decide o que ele quer, como ele quer, não tem votações, não tem troca de poder, que não sejam entre eles, né? E ele continua a continuação do poder, vai fazer proibições à população de liberdade, quem falar contra, muito possivelmente ou é preso ou é morto. Então a ditadura é isso. Não só dele, como outros também. No próprio Brasil já teve, né? Regime militar, também tinha bastante restrição quanto a isso. Outros da Espanha, própria Chile aqui, né? Então geralmente o ditador ele vai fazer o que ele bem entende. Muitas das vezes isso acaba resultando, por um lado, uma coisa boa, porque, por exemplo, ele vai ter uma segurança talvez melhore, mas, entre outras coisas, você não vai poder questionar nada que ele faz ou fala. Então a ditadura é isso. Aí vai ter a monarquia, considerando que o poder é exercido por uma pessoa ou família real, geralmente com base em hereditariedade. Pode ser uma monarquia absoluta, que a monarca tem poderes limitados, ou uma monarquia constitucional, que o monarca compartilha o poder com outros órgãos governamentais. Isso acontecia muito antigamente, principalmente na Europa, né? Até o próprio Brasil no começo já teve a monarquia, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então a monarquia antiga era assim mesmo, o rei mandava ali em tudo praticamente, né? Mas depende, em muitas áreas o rei era uma espécie de ditador também, mas em muitas áreas o rei era soberano e ele conseguia exercer o que ele
a ideia que ele conseguia fazer para a população. Em muitos países aí teve ótimos reis, como teve reis ditadores, né? Atualmente, de uns tempos para cá, funciona mais a monarquia, aquele partilho do poder. Então, geralmente, por exemplo, na Inglaterra, você tinha a Rainha Elizabeth que faleceu, mas ela não tinha poderes soberanos, né? Você tem o chanceler, então você tem ali ou alguém do governo, que você vai falar, você tem o parlamento todinho ali, que ele vai decidir as coisas, e digamos que o rei ele é mais um cargo para a pessoa ficar ali no poder, né? Ele não exerce tanta influência. Embora ainda existam países que têm o rei com influência. Na Europa, acredito que não. Mas no geral, hoje, o rei, ele funciona dessa forma. Ele tem o seu cargo, porém não é soberano. Ele tem todo o parlamento, o chanceler, que vai estar vendo quais são as pautas ali, e ele vai estar exercendo isso aí. Aqui a gente tem um mapa da democracia, né? Democracia é um sistema que é exercido pelo povo, geralmente por meio de eleições de participação, popular ou indireta. A democracia pode ser representativa, em que os cidadãos elegem. A gente tem um slide sobre a democracia, que é o sistema em que o poder é exercido pelo povo, geralmente por meio de eleições de participação popular ou indireta, na tomada de decisões. Democracia pode ser representativa, em que os cidadãos elegem representantes para tomar decisões em seu nome. Aqui a gente tem um quadro dos países, onde aí você tem aqui a legenda, né? Esse lado, onde são democracias plenas, aqui imperfeitas, as mais claras são híbridas e essas mais escuras são as que são autoritárias. Geralmente mais na África, né? A África tem bastante ali. O Brasil é considerado uma democracia imperfeita. A república, que é o estado que o Brasil funciona, né? Ele é um sistema nomeado por um mandato específico, o poder exercido por representantes eleitos ou nomeados em nome do povo. Pode ser uma república presidencialista, aonde o presidente, digamos assim, ele tem mais poder, mas não tanto quanto o povo acha que ele tem, mas ele tem mais poder na base da canetada, digamos assim, ou em projetos que ele mesmo pode estar colocando. Mas embora ainda precise de muita coisa do Congresso para estar aprovando. Ou ele pode ser governo parlamentarista, que aí ele não tem praticamente nenhum poder, assim, digamos. Ele depende exclusivamente do Congresso, do Parlamento. É como funciona a França, por exemplo, né? Tem o presidente lá, vai precisar ter um Congresso bem forte, parlamento forte, para que ele consiga avançar nas pautas que ele quer. Foi o que aconteceu com a França nas últimas semanas, que teve a eleição lá e o presidente estava realmente com muito medo de perder o parlamento. E se perdesse o parlamento, praticamente ele perde o governo dele. Né? Já no Brasil funciona de outra forma, ele depende do Congresso, porém o presidente ele consegue estar aprovando muita coisa, assinando muita coisa só com a caneta dele, a mão dele, né? Aqui você tem como funciona o Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Executivo é o presidente, governador e o prefeito, é os que governam. O legislativo são os que fazem as pautas, né, andam aos projetos. Senador, deputado, federal, estadual, vereador. O judiciário é quem julga, digamos assim, outras causas. Superior Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Finalizando a aula, você dupla analisa a forma de governo e, em suas palavras, diga qual você acha que melhor seria no Brasil e por quê. Foram apresentadas algumas formas de governo aqui, além da república que o Brasil é. Você vai analisar, fazer uma pesquisa em casa também, ver qual que seria melhor para o Brasil, explicar isso por quê. Pode ser feito em dupla, então cada um pode juntar a sua ideia, os dois juntam as duas ideias e coloco no papel. Eu corrigindo, eu passo para vocês. Então a aula acabou. É isso por hoje. E até mais.